Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Meus irmãos e irmãs, vamos em continuidade ao nosso retiro, essa nossa semana tão especial, Semana Santa, Semana das Semanas. Nós estamos dando um pouquinho do nosso tempo, dedicando um pouquinho do nosso tempo a intensificar a meditação sobre os mistérios dessa semana, aquilo que nos tem acompanhado desde o início da nossa quaresma. Agora, de modo mais particular, de modo mais direcionado, vamos, com essas nossas meditações, também pedir ao Senhor essas luzes, para que não só compreendamos um pouco mais e um pouco melhor aquilo que estamos para celebrar, como também, e de fato, no nosso coração esteja ainda mais profundamente unido a essa realidade e possamos viver com maior piedade, com maior devoção. Esses são as celebrações dos mistérios da nossa redenção. Ontem nós falávamos, dividíamos um pouquinho a nossa tríplice indicação quaresmal, esse tripé no qual se estabelece, se sustenta, se constrói a nossa quaresma, a penitência, a esmola, a oração. Nós ontem falávamos da oração, que está profundamente ligada à virtude da fé. Hoje vamos dar prosseguimento a esse nosso primeiro aspecto, primeiro panorama do nosso retiro, que é tratar esses três pilares, esses três pontos. Ontem falávamos da oração, hoje veremos precisamente a penitência. Penitência que, como mencionava ontem, fazendo essa distinção, essa diferenciação, a penitência vamos uni-la, associá-la profundamente à virtude teologal da esperança. Antes, porém, permito-me fazer uma breve leitura do Evangelho que a liturgia propõe para o dia de hoje, essa terça-feira santa, terça-feira da Semana Santa. Embora não narre aqui necessariamente uma descrição cronológica, hoje vamos com esse Evangelho já diretamente à última ceia, são acontecimentos que estavam ali no contexto da última ceia de Jesus, no cenáculo, com os seus, dando esses últimos conselhos, relacionando e falando a eles como que esses discursos de despedida. Diz o Evangelho da liturgia, o Evangelho da missa de hoje. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco.
Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Pois bem, meus irmãos, o Evangelho, brevemente, falando sobre o Evangelho que a liturgia propõe, apresenta a nossa consideração, a nossa meditação, ele está profundamente relacionado com a traição nos 2 aspectos. Seja a traição de Judas, que consumada leva à entrega de Jesus, à sua morte, seja a traição de Pedro. Ambas, as 2 realidades, são profundamente doídas ao coração de Jesus. Ali, seja em Pedro, seja em Judas, são amigos do Senhor. Vimos ontem como Jesus, estando em Betânia, nesse lugar de descanso, nesse lugar de repouso, esse local onde ele encontrava os seus amigos, mas também, de modo ainda mais profundo, estiveram mais do que Lázaro, mais do que Marta, mais do que Maria, estiveram nos últimos 3 anos os apóstolos, profundamente unidos a Jesus, onde Jesus ia, eles estavam atrás, escutavam a sua palavra, viam, presenciavam os milagres, os grandes sinais. Não lhes era diferente, não lhes era alheio tudo aquilo que estava acontecendo a Jesus. A indiferença, no fundo, brotava daqueles que, naqueles corações que não se deixavam iluminar pela luz da fé. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São João, aquele grande discurso, talvez um ano antes dessa Páscoa, o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, no final, quando ele se depara com os poucos que restaram depois de dar esse discurso tão forte, o povo começa a se dispersar dizendo: olha, essas palavras são duras. Quem as pode aceitar? Quem as pode acolher? Quem as pode compreender? Jesus provavelmente olhava ao seu entorno e via poucos, talvez os 12, e a eles lhe dirige também essa pergunta, como dirige também a nós: e vós? Também não quereis ir embora? Jesus sabia que naqueles corações haviam também os que duvidavam, os que estavam reticentes na fé, em acreditar, em deixar-se verdadeiramente empapar pela doutrina que ele trazia, talvez porque esperassem um Messias diferente. Jesus conhecia. E Pedro, esse grande Pedro, lhe diz no capítulo 6, no final do capítulo 6 do Evangelho de São João: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida. Hoje tem um comentário muito interessante que passo a ler aos senhores brevemente sobre essa realidade que nós estamos vendo nesse Evangelho. Ressonância especial tem aquela perturbação em Pedro, o apóstolo ardente e impetuoso. Quer logo saber quem é o traidor, talvez para repreendê-lo e impedir-lhe a execução do projeto infame. Nem de longe supõe que também ele pode cair no laço da tentação. Grande e sincero é seu amor pelo Mestre, mas presunçoso, demasiado seguro de si. Tem Pedro necessidade de aprender que ninguém pode considerar-se melhor que os outros, mesmo traidores. E eis que naquela mesma noite, poucas horas depois de haver declarado ao Senhor: darei minha vida por ti, faz a experiência amarga de sua fraqueza. A primeira experiência foi no Getsêmani, onde se deixa surpreender, como os outros, pelo sono, enquanto Jesus agoniza. A segunda, quando ante a prisão do Mestre, foge cheio de medo. A terceira,
mais dolorosa. No pátio do palácio de Caifás, uma criada reconhece-o como discípulo do Nazareno e Pedro, aterrorizado, nega-o. Não sei, nem compreendo o que dizes. Assim faz por 3 vezes. Aliás, na última vez, mais expressamente, o renega, porque, como refere Marcos, então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Penso que esse comentário nos abre também os olhos para essa realidade dupla, né? Também Pedro nega Jesus, também Pedro entrega Jesus, também nós entregamos Jesus com os nossos pecados. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença então de Pedro, daquilo que nós vemos e presenciamos no testemunho da sua vida, daquilo que foi a entrega e a traição de Judas? A diferença está precisamente na penitência. Essa penitência que Pedro faz, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo o seu pecado, e que sabe com esperança confiar na misericórdia de Deus. Não é o que acontece com Judas. Judas, pouco depois da entrega de Jesus, pouco depois de perceber que os planos dos judeus que prendem Jesus tendem a levá-lo à morte, ele se desespera, devolve as moedas e suicida-se. Pedro se faz confiante uma vez mais, faz penitência, tem esperança. Essa esperança, meus irmãos, que nem sempre, pelo menos fora do contexto cristão, foi considerado como uma virtude. Os senhores provavelmente conhecem o mito da caixa de Pandora. A caixa de Pandora era aquela caixa onde eram guardadas, onde eram todas as dificuldades, guardados todos os males que o mundo possuía. Essa caixa que era custodiada, que precisava estar bem fechada, por curiosidade, nos altos e baixos da fraqueza daquela que lhe guardava, abre-se a caixa. E ali os males começam, como nos conta o mito da caixa de Pandora, começam a vagar pelo mundo. Ela, assustada, tenta o mais rápido possível fechar a caixa outra vez, já que a sua curiosidade a havia levado a abrir e deixar que escapasse os males. E quando consegue fechar a caixa, consegue, pelo menos fica preso na caixa. E esse mal, essa dificuldade, essa problemática, essa adversidade que permanece guardada ali, o mal que foi aprisionado, é a esperança. Podemos nos perguntar como que a esperança estava junto com os demais males? Como que a esperança podia ser considerada um mal? Há um outro mito, o mito grego da pedra do rei Sísifo. Homero é quem narra na Odisseia esse mito, né, que vem à memória nesse momento, que nos ajuda a compreender um pouquinho por que a esperança não era considerada uma virtude, não é considerada um bem, senão um mal, né? Esse segundo mito, o mito da pedra de Sísifo, conta-nos que esse rei, foi condenado pelos deuses a subir uma montanha empurrando uma pesada pedra. Ele subia a montanha, empurrava a pedra, a montanha acima, um trabalho difícil, um trabalho custoso, um trabalho que lhe exigia muito das suas forças. E quando ele chegava no cume da montanha, talvez porque descansava ou porque as suas mãos estavam já pesadas, já não aguentava e não suportava mais o peso da pedra, quando ele largava, a pedra voltava, rolava morro abaixo. Isso conta-nos Homero que esse mito, que essa condenação era
uma condenação para o infinito. Ele, repetidas vezes, deveria fazer o mesmo. Diante de uma circunstância de vida assim, né? Que esperança se pode ter quando o mundo repete sempre as mesmas coisas? Aqui, podemos entender e imaginar já que a esperança, nesse sentido, ela não é um bem, é uma esperança que aprisiona, uma esperança que nos coloca num redemoinho, numa constante, numa relação cíclica com os males que sempre nos perseguem, nos encontram. Assim, podemos entender, inclusive, por que a virtude, por que a esperança não era entendida como virtude, senão como mal. Porque ter de descer e empurrar a pedra outra vez, com a esperança de que dessa vez será a última, me está dando um trabalho inútil. De fato, tem um filósofo francês, Albert Camus, que afirma que não existe castigo mais terrível que o do trabalho inútil e sem esperança. Nós, meus irmãos, quando celebramos São Luís Gonzaga, esse jovem tão casto, a oração coleta da missa de sua festa, da missa da celebração de São Luís, é muito bonita e penso que poderão nos ajudar também nessa nossa meditação. Diz a oração coleta da missa de São Luís Gonzaga: Ó Deus despenseiro dos bens celestes, que no angélico jovem Luís unistes uma admirável inocência de vida com igual penitência, por seus méritos e preces, concedei-nos que, não havendo seguido nas vias de pureza, penitentem imitemur, ut innocente non secut. Por seus méritos e preces, concedei-nos que, não havendo seguido nas vias da pureza, o imitemos na prática da penitência. Aqui penso, meus irmãos, que essa oração resuma precisamente a razão e a importância de fazermos a penitência. Quando nos falta, quando não podemos imitar na inocência os grandes santos, na pureza de coração os grandes santos, especialmente a oração nos diz sobre São Luís Gonzaga, que o possamos fazer imitando nas penitências. Quando não somos capazes de viver essa íntima relação com Deus que conserva a pureza do nosso coração e caímos no pecado, se faz necessário na sua e na minha vida que tenhamos bem diante dos olhos as penitências que precisamos executar. É interessante que, nesse sentido, nós precisamos entender que a relação nossa com a penitência não é uma relação de quem busca os favores de Deus ou precisa de dar a Deus algo para receber em troca o seu perdão. Talvez essa seja uma relação profundamente pagã. Os deuses pagãos eram aqueles que você oferecia os sacrifícios para pedir, para solicitar os favores de Deus. Falávamos tanto dos mitos aqui, né? Se vamos a essa religiosidade pagã, seja dos gregos, dos romanos, vamos percebendo como isso estava muito presente, né? Não é assim que nós nos relacionamos com Deus, né? Nosso Deus não é assim. O perdão que Ele nos concede, o amor que Ele derrama sobre nossos corações é sempre gratuito. Não está atrelado ao que antes lhe demos. Não, Deus nos ama por primeiro. Podemos nos perguntar então por quê? Por que fazer penitência? Por que é necessária a nossa penitência? Sobretudo porque com o reconhecimento das nossas faltas, com o reconhecimento dos nossos pecados, das nossas impurezas, vamos pedindo a Deus, em primeiro lugar, a sua misericórdia, e segundo, que sobre nós nos venha essa força, essa graça para uma mudança de vida, uma conversão verdadeira, uma conversão sincera. E por último, também essa retificação, essa mudança interior, esse reordenar
os nossos impulsos, as nossas paixões, quando estávamos buscando a nossa felicidade, a nossa alegria, longe de Deus. Cometemos o pecado. As penitências, as nossas mortificações nos ajudam a reordenar dentro de nós os nossos afetos, para que possamos olhar para Deus e esperar nele o único capaz de nos dar a verdadeira alegria, nos preencher o coração, nos dar a felicidade que tanto almejamos e que Ele, mais do que nós mesmos, espera poder um dia conceder-nos, dar ao nosso coração. O Papa Bento XVI escreveu uma série de encíclicas, especificamente sobre essas virtudes teologais. A segunda delas, a chamada Spe Salve, nos fala sobre a esperança, a virtude da esperança. E o Papa começa, lá no número 2, associando a esperança cristã também à virtude da fé, como que se no Novo Testamento, na Sagrada Escritura, elas estivessem de tal modo unidas que às vezes fosse difícil até separar uma das outras. Diz o Papa: de fato, a esperança é uma palavra central da fé bíblica, a ponto de, em várias passagens, ser possível intercambiar os termos fé e esperança. A carta aos Hebreus liga estreitamente a plenitude da fé com a imutável profissão da esperança. De igual modo, quando a primeira carta de São Pedro exorta os cristãos a estarem sempre prontos a responder a propósito do sentido e da razão, logos, da sua esperança, aqui em São Pedro, capítulo 3, versículo 15, primeira carta de São Pedro, a esperança equivale precisamente à fé. Fé e esperança muitas vezes são intercambiáveis. Diz o mesmo Papa: nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Nós vamos encontrando os sentidos das dificuldades que vamos enfrentando, porque sabemos que ao final da nossa meta está Deus, que nos aguarda, que nos espera para recompensar, para nos conceder os seus dons, nos fazer participantes da sua alegria. Os cristãos têm um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas sabem em termos gerais que a sua vida não acaba no vazio. Portanto, porque sabemos que caminhamos para Deus, que a nossa vida se direciona ao Senhor, que temos nele o nosso fim, que para Ele caminhamos, é que faz falta e que reconhecermos a nossa pequenez, os nossos pecados, reconhecermos aquilo que ofende o seu coração, que nos aparta dele, que nos distancia do Senhor. Por isso, a esperança do céu está profundamente relacionada com o hoje, do reconhecimento dos meus pecados e do fazer penitência. Essa segunda dimensão que a Quaresma tanto nos insiste, fazer penitência. Na nossa primeira meditação, lá no domingo, nós recordávamos também um pouquinho nos exemplos que podíamos dar, né, sobre algumas penitências que poderíamos colocar na nossa vida, como faz-se necessário termos essa lista de penitências e poder reconhecer, né, a nos ajudar a chorar os nossos pecados. Tão necessário poder olhar para trás. O Salmo 50, essa belíssima oração do rei Davi, é uma oração penitencial que nos ajuda. Fica também a sugestão para que possamos meditar, rezar um pouquinho com o Salmo 50, Salmo Miserere, esse reconhecimento da nossa pequenez, das nossas misérias, daquilo que o nosso pecado tem tocado e ferido profundamente o coração de Deus. Não foi só contra mim que eu pequei, né? Cometi o pecado aos vossos olhos, cometi o pecado a ti, né? Diz Davi no Salmo 50. Penso que seja uma belíssima oração para fazermos também no dia de hoje, né? O autor que ontem também já mencionava, esse autor inglês, Chesterton, dizia que
Somente quando de tudo desesperamos é que a esperança começa a ser a verdadeira força. É quando a esperança parece já não ter mais sentido, é ali, é nesse momento que a esperança é mais necessária. Esperar contra toda a esperança, o grande Abraão, o pai na fé, esperar mesmo quando o mundo parece nos indicar o contrário, mesmo quando todos estão insistindo para que nosso coração se desespere. Nosso ditado, muitas vezes repetido, né? Ditado com o qual nós vamos nos enchendo de esperança, diz que a esperança é a última que morre. O Papa Francisco, também comentando essa virtude, nos diz que a esperança é uma virtude que não se vê, trabalha por debaixo, nos faz olhar por debaixo. Não é fácil viver na esperança, mas eu diria, diz o Papa, que deveria ser o ar que um cristão respira. Ar de esperança. Ao contrário, não poderá caminhar, não poderá ir avante, porque não saberá aonde ir. A esperança, isto sim é certo, nos dá uma segurança. A esperança não desilude, jamais. Se você espera, não será desiludido. É preciso abrir-se a esta promessa do Senhor, voltados para aquela promessa, mas sabendo que existe o Espírito que trabalha em nós. Que o Senhor nos dê, a todos nós, esta graça de viver em tensão. Em tensão, mas não para os nervos, os problemas, não. Em tensão pelo Espírito Santo, que nos lança para outra margem e nos mantém na esperança. Brevemente, gostaria de mencionar apenas o que a partir do número 1817, o Catecismo da Igreja nos fala sobre a esperança, como o Catecismo define, né, a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, se nós reconhecemos o fim, se nós reconhecemos aquilo que na esperança nos dá como desejo dos céus, como esperança da nossa felicidade, como expectativa da nossa vida eterna, que será a nossa felicidade, nós vamos percebendo que aqui, enquanto estamos em construção, não podemos nos apoiar nas nossas próprias forças. As nossas paixões, que quando o pecado original entra e fere a nossa humanidade, essas paixões começam a se desordenar dentro de nós. Precisamos da graça de Deus, essa graça que o Espírito Santo nos socorre com a sua força para reordenar, para colocar com um bom fim, colocar com um bom objetivo aquilo que o nosso coração, pelo pecado, está desordenado. Essas penitências nos ajudam a fomentar também a nossa esperança, a viver da esperança no hoje de quem constrói, de quem caminha, de quem reconhece a sua pequenez, de quem reconhece os seus pecados, mas de quem sabe esperar. Esperar na misericórdia de Deus, esperar no seu amor. A virtude da esperança corresponde também ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Quando nós fazemos penitência, a penitência quaresmal não precisa e não deve ser um momento de tristeza. As nossas penitências não são para nos entristecer. Reconhecer os nossos pecados, se nós o fizéssemos sem esperança, seria o desconsolo, seria o desespero de quem olha para tanto bem que gostaríamos de fazer, que deveríamos estar fazendo, mas não somos capazes. E por outro lado, quando estamos iluminados pela esperança, percebemos que aquilo que um dia foi debilidade, um dia foi miséria, com Deus, esperando em Deus, aguardando nele, nós podemos dar a volta por cima, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos purifica, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos protege. A esperança, nos diz a carta aos Romanos, Romanos 4, esperança que devemos
fomentar dentro de nós, exemplo também do grande Abraão, mencionava ainda há pouco, nosso pai na fé. Ele é modelo também de esperança. Contra toda a esperança humana, Abraão teve esperança e acreditou. Por isso tornou-se pai de muitas nações. Isso, meus irmãos, o meu catecismo vai dizer que a esperança é essa âncora da alma, inabalável e segura, que penetra onde entrou Jesus como nosso precursor. Quisera poder dizer muitas coisas aos senhores, mas terminamos hoje com esse texto, essa exclamação da alma a Deus que nos apresenta Santa Teresa de Jesus. Diz assim: espera, espera, que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado, que tudo passa com brevidade, embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha que quanto mais pelejares, mais mostrarás o amor que tens a Deus, e mais te regozijarás com teu amado, em gozo e deleite, que não pode ter fim. O Papa Francisco nos exorta que sejamos homens e mulheres de esperança. E nisso, para viver essa esperança, precisamos ser pobres, não ligados a nada, pobres, abertos para outra margem. A esperança é humilde. Todos os dias é preciso retomá-la. Todos os dias precisamos encontrar essa virtude que deve ser trabalhada. Todos os dias é preciso tomar a corda e ver que a âncora está ali fixa e eu a seguro pela mão. Todos os dias é necessário recordar que temos o penhor, que é o Espírito, que trabalha em nós. Trabalha com as pequenas coisas. Peçamos, meus irmãos, a Nossa Senhora, a Virgem das Dores, a Virgem do Silêncio, a Virgem da Esperança. Ela que no Sábado Santo soube esperar. A Igreja permaneceu com uma só pessoa, com Nossa Senhora que no seu coração esperava que a cruz não fosse o fim. Que ela, a Virgem da Esperança, ajude também o seu e o meu coração a vivermos nesse tempo penitencial, tempo de redescobrirmos o fim da nossa vida, o destino para o qual caminhamos e sabendo que caminhamos para Deus, que o Senhor nos espera, não nos conformemos com os nossos pecados. Façamos penitência, peçamos a Deus perdão pelas nossas faltas. Vivamos, porque ela também é modelo de humildade, vivamos a humildade, a exemplo de Nossa Senhora. E se não pudermos imitarmos também a ela na sua inocência, imitemos a tantos santos na penitência, no reconhecimento das nossas misérias, dos nossos pecados, mas sobretudo na confiança que não deixou Pedro desesperar-se, que o levou a aguardar, a pedir perdão e a receber do Senhor toda a graça, toda a bênção necessárias para que ele também desempenhasse a sua função e o seu ministério na Igreja. Nossa Senhora nos ajude, que São Pedro interceda por cada um de nós, que possamos viver com esperança esse aguardar de Deus a sua manifestação amorosa entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.